Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta, programa, Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros e André Palhares. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Programa que vai ao ar todas as sextas-feiras com retransmissão ao vivo pelos canais Comunicação Espírita, Canal TV IDEAC, Canal Espiritize, Canal Estação da Luz, TV União Espírita de Maceió, Estudos Avançados de Espiritismo, Rádio Portal da Luz e Deus Conosco TV. Nós estamos estudando a Revista Espírita de 1865, Dissertações Espíritas, cujo título é Nova Tática dos Adversários do Espiritismo. Então, nós vamos agora aos dois últimos slides desse assunto. Então, nosso amigo Vicente chegou. Seja bem-vindo, Vicente. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Vamos aí, então, como disse o Jorge, para os dois últimos slides, né, Jorge, da nova tática dos adversários do Espiritismo. Essa dissertação está na Revista Espírita de 1865, mês de junho. Exatamente. O nosso amigo André Palhares, o dono da Gruta dos Palhares, está com um problema lá no trabalho, né? Nesse horário, o nosso horário era 9h15, aí a gente passou para 7h, mesmo assim não deu certo, né? Ele ainda está enrolado. Mas quando ele estiver desenrolado, faz parte da vida também, quando ele estiver desenrolado, ele vai voltar aí a participar conosco. Então, vamos, sem mais delongas, vamos ao texto. Então, continua aqui a dissertação espírita. O meio de desmanchar essas maquinações é de seguir o mais exatamente possível a linha de conduta traçada pela doutrina. Sua moral, que lhe é parte essencial e inatacável. Praticando-a, não se pode dar ensejo a nenhuma crítica fundada, e a agressão não lhe é senão mais odiosa. Encontrar os espíritas em falta e em contradição com os seus princípios seria uma boa fortuna para seus adversários. Também, vede como eles se apressam de carregar o espiritismo de todas as aberrações e de todas as excentricidades
das quais não poderia ser responsável. A doutrina não é ambígua em nenhuma de suas partes. Ela é clara, precisa, categórica em seus menores detalhes. Só a ignorância e a má-fé podem se equivocar sobre o que ela aprova ou condena. É, pois, um dever de todos os espíritas, sinceros e devotados, repudiar e desaprovar abertamente em seu nome os abusos de todos os gêneros que poderiam comprometê-la, a fim de não assumir-lhes a responsabilidade. Compactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplice deles e fornecer armas aos nossos adversários. Então, esse slide aqui ele é muito bom, por quê? Porque ele traz uma informação que é a informação seguinte. Primeiro, né, que a conduta do espírita é uma coisa que eu tenho discutido aí essa semana, né, principalmente com vindo, né, ao público aí, o filme, né, Nosso Lar. E eu tenho visto alguns espíritas querendo fazer boicote à obra. Será que fazer boicote a alguma coisa é uma ação boa? Isto é, quando que um boicote pode ser bom? Quando algo que está acontecendo, né, como lá a desobediência civil lá nos Estados Unidos. Quando que um boicote ele pode ser bem utilizado? Quando alguma coisa fere a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí é necessário você contrapor uma ação. Desde que uma instituição, uma ação, um pensamento, um grupo, uma doutrina, de alguma forma, não fere a lei de justiça, de amor e de caridade, qualquer ação contra essa instituição fere a lei de justiça, de amor e de caridade. Portanto, é uma ação má. Essa é uma questão importante que a gente tem que analisar. Então, caiu bem aí, para a gente terminar essa ideia, a estreia do nosso... Jorge, você concorda com tudo que está lá? Não. Discordo, já fiz dezenas de vídeos mostrando as incoerências que tem ali. Agora, isso é uma análise doutrinária que eu faço. Outra coisa é eu ter uma ação maligna de fazer uma ação contra outra pessoa que até o móvel da sua ação é bom. Eu não posso dizer que a pessoa que escreveu o livro Nosso Lar, a pessoa que dirigiu o filme Nosso Lar, os atores que estavam ali tinham intenção má. Eu não tenho como provar isso. Pelo contrário, até que me prove o contrário, o móvel da ação deles é bom. E o que a doutrina espírita nos ensina? Para Deus, a intenção é tudo. Se para Deus a intenção é tudo, como eu posso condenar alguma coisa feita em nome do bem? A lei de adoração prescreve que toda crença é boa. Então, eu não posso. Se eu estou combatendo isso, eu estou ferindo a lei de adoração, estou ferindo a lei de liberdade, estou ferindo a lei de justiça, de amor e de caridade. Logo, minha ação é má. Muito bem. Isso impede que eu faça uma análise doutrinária daquilo? Sim, não. Não. Eu posso fazer uma análise doutrinária, expor a doutrina espírita diz isso, e não ferir a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa é a diferença. Então, por exemplo, a desobediência civil lá dos Estados Unidos. O ônibus, ele feria a lei, várias leis, né?
até leis da Constituição. Ora, então eu posso, não vou participar disso, não vou contribuir com isso. É uma coisa. Porque a ação, o móvel da ação lá da lei do ônibus é uma ação má, que feria várias leis, lei de justiça, lei de igualdade, várias leis. Então, eu posso ter uma ação. Agora, quando eu, por exemplo, o Vicente está aqui, né? O Vicente pensa uma forma, uma coisa em relação ao espiritismo. Olha lá, vou inventar aqui, Vicente. O Vicente acredita que o perispírito é feito de bolinhas de plasma, sei lá. Ora, aí ele escreve um livro. Qual é a minha parte enquanto doutrina, que é o finalzinho aqui do Kardec está falando? Olha, segundo a doutrina espírita, faz sentido a ideia de que o espiritismo é feito de bolinha de plasma? Não, por causa disso, disso e disso. A minha parte acabou aí. Agora, se eu saio de casa, não comprem o livro do Vicente, aí é outro problema. Um problema que a gente tem que ir lá no psicólogo, no psiquiatra, ver se a gente tem coisas para resolver conosco mesmo. Porque quem está bem consigo mesmo não sai para poder atacar o outro. Então, essa é uma questão que ele está falando ali. Ó. Tem uma parte que é inatacável. Qual é a parte que é inatacável? A sua moral. E a moral espírita, ela prescreve o quê? A ação no bem. Por exemplo, aquele artigo que nós já lemos aqui várias vezes, já fizemos um estudo sobre ele no nosso programa. Exame das comunicações que nos são enviadas. Aí o Kardec diz de 3.600 mensagens, não sei se o número é esse, eu não lembro, já estou velho. De 3.600 mensagens, ele diz 3.000 de uma moralidade irreprochável. Isso é, de 3.600 mensagens, 3.000 era de uma moralidade irreprochável. O que é uma moralidade irreprochável? É a que incita o bem, que fala do bem, que proclama o bem. De modo geral, todas as religiões proclamam o bem. Agora, o caminho para chegar a esse bem, isso é a moral, né? Por isso que existem várias morais. A essa moral, ela pode ferir algumas leis pelo caminho que você segue. Esse caminho pode ser condenável. Então, quando Kardec fala ali a moral espírita, por quê? A moral espírita prescreve o quê? Amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue e calunia, não ferir a lei de justiça, de amor e de caridade, de reprodução, de igualdade, de todas essas leis. Essa é a moral espírita. Então, se eu estou rigorosamente seguindo isso, eu não tenho como ser atacado. E eu não posso atacar alguém que, por mais que equivocada seja a ação dela, por mais equivocada que seja a ação dela, o móvel da ação dela é bom. Eu posso analisar e criticar os métodos, ou isso, o conteúdo. Agora, o móvel da ação, eu não posso... Como é que eu posso dizer? Olha, quando o Vicente publicou o livro lá, Perispírito à Luz das Bolinhas de Plasma, quando ele publicou esse livro, ele queria fazer com que a humanidade se perdesse nas trevas da ignorância. Não, ele às vezes queria... Às vezes a pessoa está fascinada consigo mesmo, com as suas ideias, e achando que aquilo vai fazer o bem para o mundo. Para isso, né, a crítica é para isso. É para que talvez ela, vendo a crítica, ela possa rever seus pensamentos. Agora, que cada um leia. O que Kardec fez ao publicar sua última obra fundamental? Catálogo Racional para a Publicação de uma Biblioteca Espírita. Ele faz vários departamentos. Essa é o último ensino de Kardec. Está lá, ó. Obras fundamentais, obras complementares, obras fora do espiritismo e obras contra o espiritismo. Kardec faz questão de colocar na biblioteca espírita obras contra o espiritismo. Então, ele é a favor de queimar livro? Não. Não é a favor de perseguição alguma. Essa é a questão fundamental. Então, se eu tenho essa postura... Ora, se Kardec está aqui reclamando das condenações que tinham contra o espiritismo,
Ele vai querer que seus discípulos, seus seguidores, condenem? Não. Essa é uma análise mais apaixonada, mais emocional, como diria o professor Jorge Andréa, um psiquismo de periferia. Né? Então, eu queria falar só essa primeira parte aí, só aqui na parte da moral. Vicente, se quiser fazer algum comentário aí. Não, é interessante. Está tendo retorno aí, Jorge, como dizia o Tim Maia aí. Ô, Jorge, é interessante isso aí, o pessoal também observar que Kardec ele começa bem incisivo, né, nesse slide, dizendo o meio, né, o caminho, né, desmanchar essas maquinações é de seguir o mais exatamente possível a linha de conduta traçada pela doutrina. Aí ele vai para a moral, né? Sua moral, que lhe é a parte essencial e inatacável. Realmente como se fosse realmente uma fortaleza inexpugnável, né? Porque o Kardec, ao levar, né, para o campo da moral, e as leis morais, como você citou aí, essas leis, né, são leis de Deus, né? São as leis divinas, né? E qualquer lei, a lei da natureza e tudo, né? E então é exatamente o que nós temos observado e que Kardec amplia lá no livro dos médiuns, né? Essas explicações dessas que tentam atacar, conduzindo pela parte do maravilhoso, do sobrenatural, né? Criando seus sistemas próprios, como você falou aí, né? Desse belo exemplo aí, né? Criando aí o perispírito formado por bolinhas de plasma, né? Então eu quero impor realmente uma verdade. Às vezes não tem fundamento, não tem base científica, não tem base moral nenhuma, né? Base moral que eu digo é o seguinte: esse conceito é mesmo às vezes para exaltar a minha vaidade, né? Não, eu quero publicar um livro nessa área e sem fundamento. Aí eu chego, Jorge, e falo, pô, Vicente, olha, essa tua obra seria bom dar uma olhada lá o que os espíritos orientaram Kardec a respeito desse tema, né? Fala, tá vendo? O Jorge está obsidiado, né? Não tá... Pô, uma obra dessa magnitude que eu estou apresentando aqui, uma beleza, não sei o quê, com fundamentos não sei da onde, né? Que eu procurei, que eu obtive lá no... Como é que é? O pessoal obtém lá no espaço aí, né? Como é que ele diz? Lá no... Você tem aí as informações, quando você não sabe de onde vem, você diz que foi lá Apócrifo. Não, é que você disse que foi lá do espaço, lá. Estava lá nos arquivos arcaicos lá do espaço. Das tradições do mundo espiritual? A tradição do mundo espiritual, né? Eu peguei lá na tradição do mundo espiritual, pô. Pronto. Quando não tem nenhum argumento, eu falo que a tradição reza as tradições, né, do mundo espiritual, que aí pronto, aí, né, joguei aí eu vou embora, vou desenvolvendo em cima disso, que aí o pessoal botei lá um reza a tradição, né? Então é exatamente esse cuidado que nós temos que ter, e aí realmente, nesse ponto, a doutrina é inatacável. Eu até fui lá na conclusão do Livro dos Espíritos, né? Lá no item 2, né? Kardec, porque há uma fantasia realmente, que seria bom dar uma lida rapidinho, tá, Jorge? Que lá no item 2 da conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte: o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Mas o importante é o seguinte: ele fala o seguinte, não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Eu não estou aqui atacando os materialistas, não, tá? Estou trazendo o que ele vai falar para ver um negócio muito interessante, que ele vai falar o seguinte, ó. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, tá? Aí, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. É coisa estranha. Os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que é o espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e sobrenatural que não admitem. É por isso, então, que Kardec vai lá no Livro dos Médiuns,
logo no segundo capítulo, traça um arrazoado espetacular, exatamente sobre esse maravilhoso, sobrenatural, já nos mostrando, nos orientando, né, sobre essa temática, sobre esses possíveis sistemas, né, que poderá, né, que um materialista, ou seja quem for que queira combater a doutrina, ou, né, eles trazem essa argúcia, essas coisas assim, para justamente, como não tem um fundamento, não tem essa retidão no campo da moral, para poder derrubar os espíritas, confundir, né? Até mesmo os espíritas sinceros. Tá? E mais uma outra coisa que tu falou aí do filme, Jorge, eu queria também não fazer, eu não assisti, embora tenha até companheiros que estão ligados aí com a produção do filme, tá? Mas do filme é o seguinte, eu encaro o filme como se for uma arte, tá? É uma arte. Então, como é uma arte, e às vezes é baseado, e muitas vezes a gente vê, eu já cansei de ver vários filmes que são baseados em obras, né, obras clássicas, mas que ao transformar, né, levar para a sétima arte, que é o cinema, é claro que o diretor, né, os diretores lá, eles dão o seu colorido, né? Eles têm que prender lá a assistência, têm que vender imagem, né? Então eles dão um colorido e eles não estão muito comprometidos em si com a doutrina. Mas como o tema é relacionado com uma obra, né, espírita, então é claro que o movimento espírita aproveita, né, desse mote para divulgar, né, o espiritismo. É só que foi o que você falou, né? Sobre a obra é uma coisa, a obra, o livro é uma coisa. Agora, sobre o cinema, eu já vejo um outro aspecto ali, né? Porque o autor, que às vezes não é espírita, ele tem a liberdade de colocar a cereja nesse bolo dele aí, enfeitar do jeito que ele gosta, do jeito que ele apreciou, do jeito que ele entendeu, né? E vamos por aí. Aí quem gosta, assiste, né? Agora, com certeza, quem conhece a obra vai ver que tem muita coisa da obra no cinema completamente diferente, porque senão ele fica difícil. Mas, em resumo, as obras do André Luiz realmente elas dão um bom enredo para cinema, para teatro, né? Agora, se é verdade, né? Se ali contém realmente a essência da doutrina espírita, aí são outros 500, né? Aí cabe a cada um, né, que conhece, que tenha estudado as obras fundamentais, como você muito bem disse, né, que tenha estudado as obras fundamentais, fazer as suas reflexões, a sua autocrítica, etc. E muito bem lembrado que você muito fez aí da última obra do Kardec, né, que é o catálogo racional para compor uma biblioteca, para fundar uma biblioteca espírita, né? Esse é o título da obra, em que ele está lá, realmente, foi exatamente o que você falou aí, né? As obras fundamentais, são todas as obras que foram produzidas, publicadas por Kardec, né? Tem as obras complementares da doutrina espírita, e tem as obras, muito interessante, fora da doutrina do espiritismo, e tem as obras lá que falam contra o espiritismo, ou seja, obras que falam, né, até contra o espiritismo, que deverão compor uma biblioteca espírita. Você vê mais, quer dizer, a doutrina espírita não tem, né, aquela censura, né, contra as obras. Você pode compor lá, pegar, ler, estudar, desde que você conheça realmente a doutrina espírita. Então, essa parte da moral aqui, voltando, né, a moral do espiritismo, ela realmente é inatacável. E, infelizmente, hoje, por não poderem mais atacar essa moral do espiritismo, sua essência, né, e tudo, eles tentam atacar a imagem do próprio Kardec, né, a pessoa de Allan Kardec, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, e são inverdades, né, e depois para você tirar fica difícil, mas hoje em dia, os próprios espíritas aí, que dizem aí avançados, né, têm atacado aí, você sabe, o Jorge sabe muito bem disso, né, a imagem de Kardec, né, um conceito, né, do anacronismo, né, uma posição que ele tinha
fundamentado na ciência da sua época. Então, as pessoas pegam um trecho de uma publicação, né? Ele fundamentado na ciência da sua época, e diz, tá vendo? Kardec era racista, não sei o quê, sem olhar para a época do Kardec e por que ele publicou aquilo, para que ele publicou aquilo e qual foi realmente a real intenção dele, né? Uma vez que a própria doutrina espírita, ela nos mostra que Kardec não era nada disso, muito pelo contrário, era um defensor, né, de todas as pessoas, independente da sua posição social, da sua cor, enfim. Ok, Jorge? Sim, pode ir. Então, uma coisa interessante, você citou muito bem a arte, né? Eu lembro, o Vicente é um pouco mais velho que eu, ele deve lembrar da época que saiu aquele filme A Última Tentação de Cristo, né? Sim. E a igreja fez uma campanha absurda contra o filme. Exatamente a mesma postura que eu vejo de alguns espíritos. A mesma. Não tira nada. Só muda os nomes. É você achar que... Isso, com todo respeito a todos, tá? É achar que você tem o controle do pensamento do outro. Vamos aqui, Kardec... Vamos ao Espírito de Verdade? Vamos. Então, vamos no Espírito de Verdade para ver se ele ajuda a gente aí nessa. Ó. Ele diz assim, ó. As contradições, mesmo aparente, pode lançar dúvida. Pergunta de Kardec, né? Pode lançar dúvida sobre sobre o espírito de algumas pessoas. Que meio temos de verificação que se pode, né, para conhecer a verdade, para discernir o erro da verdade? Aí, não, o espírito diz, né? É porque eu cortou aqui, né? Para discernir o erro da verdade, tem que fazer o quê? Desculpa que cortou, né? Eu tenho que aprender a comparar as coisas. É um trabalho. O Espírito de Verdade não vai falar assim, gente, saiam numa cruzada contra o mal. Não. Você tem que comparar. Né? Aí o Kardec retruca, olha aqui. Mas há pessoas que não têm tempo nem aptidão necessária para o estudo sério, aprofundado, e que aceitam sem o exame o que lhe ensina. Não haverá para elas inconveniente expor erro? Não é o mesmo discurso que eu vejo aí das pessoas que estão combatendo o filme? É a mesma. Então vamos ver o que o Espírito de Verdade fala. Que pratiquem o bem e não façam o mal, eis o essencial. Olha a moral espírita aí. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, de Jeová, visto que só há um Deus para o universo. Percebe? Mas o cara vai acreditar em ovoide. Meu irmão, a felicidade de ninguém depende de ovoide. O cara pode acreditar em ovoide, em ovo de Páscoa, acreditar em ovo de codorna, ele pode acreditar em ovo de dinossauro e ovo de avestruz. Ele não vai ser nem mais nem menos feliz. Ele pode até sentir um constrangimento, mas a felicidade dele está 100% relacionada com a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu posso acreditar, ter a completa doutrina na minha consciência, mas se meus atos não estão de acordo com essa completa doutrina, serei infeliz. Eu posso acreditar em Papai Noel em pé grande, mas se a minha vida for pautada na lei de justiça, de amor e de caridade, eu serei um espírito feliz. Ponto. Essa é a questão fundamental que a gente não pode perder de vista. Esse negócio de sair para combater, cuidado com essa ideia de sair para combater. O espiritismo não entra nessa. Não entra nessa. Então, devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado com isso. O espiritismo ele fala exatamente isso. Para discernir a verdade do erro, é necessário que tempo para estudar as coisas. E quem que vai ter que estudar? Nós. Não tem ninguém que vai botar a gente para estudar. Então, quando o Kardec está falando ali, a perfeita moral é isso.
que a gente não saia da perfeita moral, que é o desejo exclusivo no bem. Ok? O outro, ele está com boa intenção, mas está equivocado. Ele está no caminho do bem. Ele está, olha só, vamos lá. A pessoa está com desejo no bem, escrevendo um livro que tem equívoco. Ele está no caminho do bem. Você está com conhecimento doutrinário perfeito, perseguindo fulano. Você está no caminho do mal. Ele está mais próximo da felicidade do que você. Se a gente não entende o que é moral espírita, a gente se deixa levar pelas paixões. E as paixões vão nos levar a reflexões que terão prantos e ranger de dentes. Essa é a questão importante. O meu patrono da liberdade é Lamennais. Lamennais é o patrono, o apóstolo da liberdade, né? O pessoal fala, Eurípides é o apóstolo da caridade, Lamennais é o apóstolo da liberdade. Todos podem pensar, todos podem ter a sua ideia. Agora, o móvel da ação é que vai determinar. Então, eu não tenho um psicoscópio para medir o móvel de ninguém. Não tenho. Então, como eu não tenho carta branca, primeiro que ninguém deu carta branca a ninguém para perseguir o outro. A liberdade é para fazer o bem. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí, ele vai para a segunda parte, né? Ele diz assim: a doutrina espírita não é ambígua em nenhuma de suas partes. Ela é clara, precisa, categórica em seus menores detalhes. Só a ignorância, a má-fé, podem se equivocar sobre o que ela aprova e o que ela condena. O que ela aprova está na lei de adoração, na lei de liberdade. O que ela condena, que está fora da lei de justiça. E assim vai. É um dever. Aí, vamos parar aqui. Então aí, olha aí, Jorge. Tá vendo? Ela é ambígua. Fulano de tal, né? A Patrícia comeu não sei o que no livro, ficou com dor de barriga e querem fazer um filme. Minha filha, se tem dinheiro para fazer filme, faz filme. Quer fazer filme? Seu tempo é esse. É a forma que a pessoa tem de contribuir. Mas vamos ao espírito de verdade de novo? Estudai, comparai, aprofundai. Essa é o que o Espiritismo está falando aqui para a gente. Não tem outra coisa. Agora, a nossa felicidade, isso é importante da gente entender. Tem que cair a ficha. A nossa felicidade não depende de saber do perispírito. A nossa felicidade não depende de saber da ação dos espíritos. A nossa felicidade depende única e exclusivamente da prática do bem. As outras coisas são exercícios intelectuais, que vão... No mundo espiritual, os espíritos falam que lá eles aprendem horas, o que a gente aqui não aprende em anos. Mas se você está lá no mundo espiritual todo enrolado com os fluidos do seu desejo maligno de boicotar, de fazer o mal, de perseguir, de não sei o quê, você não vai ter tempo para estudar e aprender com horas aquilo que se aprende com anos aqui. Vai ter que reencarnar. Então, que a gente faça o bem para ter lá tempo para poder aprender em horas o que aqui se aprende em anos. Essa é a questão fundamental. Então, a gente não pode confundir análise intelectual, conceitual, filosófica, doutrinária de perseguição de coisas que fogem da moral espírita. A moral espírita está lá. Por mais vil e abjeto que seja o cidadão, ele deseja o amor, ele tem dentro dele o amor. Então, se ele se afastar um tanto disso, é a lei que vai aplicar, não sou eu. Mas ele está enganando. Ele está enganando? Ué, os espíritos, os bons, o que os bons espíritos fazem? Kardec diz assim, tem um médium aqui que ele está assim, eu não sei se eu uso, se eu não uso. O que os espíritos fazem para Kardec? Fala lá, não usa não, rapaz, porque ele é a treva, ele está influenciado. O que os espíritos falam? Pode
prescindir dele. Pode prescindir dele, isso é, você vai escolher se usá-lo ou não. Você vai escolher. Ele não vai dizer assim, ó, com esse eu não trabalho. Nunca falaram isso e nunca vão falar, porque é fora da moral. Eles só ensinam o bem. Fala, ó, e aí, edita o livro do Vicente aí, das bolinhas de plasma, ó. Você não é necessário. Não, mas vai vender, tá bom. Né? Como lá os índigos, né? Semana passada a gente falou sobre. Vai vender, tá bom. É necessário? Não é necessário. Ponto. Agora, se você que vai escolher. Essa é a questão fundamental. A gente não tem que aprender que se nós temos a lei de liberdade para poder escolher, o outro também tem. Agora, se nos pedirem a nossa opinião, que já é uma questão muito particular, né? De alguém pedir a nossa opinião, como se nós fôssemos alguma coisa. Se pedir a nossa opinião, aí nós podemos emitir a nossa opinião. Agora, querer interferir na opinião do outro, na escolha do outro, anjo da guarda não faz porque está fora da lei. Quem faz? Os maus espíritos. Por quê? Porque eles são malignos. Então, essa é a diferença. Se eu não entendo o que é o anjo da guarda e que é um obsessor, um espírito maligno, a minha conduta já assim... Não, mas eu tenho que ir lá. Não, você não tem. Você tem que fazer o bem. Você não encarnou para obrigar ninguém a fazer nada. A gente encarnou para ser bom, para buscar a melhoria. O resto, como diz Jesus, vem do maligno. Certo, Vicente? Certo. Muito bem observado, Jorge, essa tua fala. E, inclusive, quando chama a atenção aí, né, desculpa ser repetitivo, quando você botou aí que a doutrina não é ambígua em nenhuma de suas partes. Kardec, historicamente, ele teve um trabalho, né, de fazer as revisões de todas, antes das publicações que ele fez, né, e depois até mesmo várias edições em que ele ia corrigindo os rumos, aparando as arestas, né, com a preocupação dele, ele dormia pouquíssimo, né, até aquela médium, Jafé, ela foi uma médium que foi utilizada, né, inclusive para auxiliar na revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos, o cuidado que ele teve para ser exatamente demonstrar essa clareza, para não deixar nenhuma ambiguidade, né, a precisão, e foi nos mínimos detalhes, né? A gente vê que as questões dos itens do Livro dos Espíritos, Kardec vai esmiuçando o máximo possível, né, as questões, os assuntos, para que nós não tenhamos dúvida a respeito, né? A gente lê o estudo do Livro dos Espíritos, olhando, parece que são perguntas que nós gostaríamos de fazer, que ele fez, né? E nos surpreendemos até com a resposta, né? Às vezes a gente lê a mesma pergunta várias vezes, em intervalos de tempos diferentes, a gente parece que não tinha visto aquela resposta. Agora, também, as perguntas são muito interessantes, são muito bem elaboradas, né? E também são de uma clareza, de uma precisão impressionante. E mais interessante também, Jorge, que você falou aí, eu queria trazer também, aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos falando da conclusão, lá na parte 2, no item 2, tem lá no item 3 um trecho que você estava falando aí sobre a felicidade, né, do outro, né? Ele fala assim, ó, algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Onde a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito... Aí, olha só, foi o que você estava comentando agora, continuando o texto. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, por exemplo, com a morte, tudo se lhe acabará, que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada do monturo. Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Então, ele vai dizendo assim, essa construção, né, também que nós fazemos da doutrina, foi o que você falou aí, pô.
Ora, se ele está feliz, né, fazendo assim, achando que é uma verdade, também, né, a verdade ela não se impõe, né, pela força, né? Tem que ser pela brandura, né, pelo diálogo, né? E um dia, tá? Se ele decidir naquele momento que você está dialogando com ele, né, parar e fazer, mas Jorge, isso assim, né, manter uma conversa demonstrando interesse em saber realmente os fundamentos que você está tentando demonstrar, ok, né? Aí ele está, né, fazendo um diálogo, né, legal. Agora, se ele não quiser, você vai querer sair correndo atrás dele com um pedaço de pau? Não, você tem que... Né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Isso aí é a questão 841 lá do livro, também do Livro dos Espíritos, né? Com brandura, como fazia Jesus, mas nunca pela força, né? E, às vezes, a gente, numa dessas, com o nosso conhecimento, a gente quer impor, né? Pela força, né? A força também não é força física, não. A gente quer impor, né? As nossas ideias utilizando de argumentos que são falaciosos, né? São sofismas. Isso é uma maneira de tentar impor alguma coisa também pela força, né? Aproveitando de um desconhecimento, da ignorância da pessoa, de um processo, né? Então você vai para um caminho, né, para enganá-la e ela acreditar e acabar acreditando que aquilo que você está falando é uma verdade. Então temos que realmente tomar muito cuidado com isso, né? E temos que levar para o campo da moral. Um exemplo também, um exemplo interessante, você está fazendo um estudo aí né, no seu canal, né, colocando questões por questões do Livro dos Espíritos, né? E você recentemente até, eu ainda não cheguei nessa questão, mas você falou da questão 351 do Livro dos Espíritos. Você já passou por ela, né? Acho que você já passou. É que eu não cheguei na minha sequência, né? Mas a questão 351 está lá. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Eu não vou ler a resposta, não, mas eu vou é só para chamar a atenção disso aqui que ele fala. Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado. Quando ele fala de medeia, ou seja, o espírito, né, está ali, já está, a mãe está no processo da gestação. Então, Kardec quer saber se o espírito que está ali, né, encarnando, né, se ele está de posse de todas as suas faculdades. Aí a resposta começa, não, mais ou menos. Mas aí ele faz uma afirmação, porque ele não está encarnado, mas já está ligado. Kardec não explora esse tipo de ligação, mas está ligado como? Está ligado pela cabeça, pelos pés, pelo braço, pelas costas, né? Isso é secundário, isso é terciário. Ele não está preocupado, está ligado pelo como é que é? Pelo glândula centro pineal. Hã? Glândula pineal. Exatamente. Isso aí não é. Ele está ligado. PT, está ligado. PT, saudações. Agora, como, né? De que jeito, né? Não interessa. Ele não está encarnado. É uma afirmativa. Mas ele está ligado. É uma outra afirmativa. Tá? Então, já tem um espírito ali ligado, né? Aquele corpo que está em formação. Agora, como? Porque aí tem gente aí que... Não, porque está ligado pelo chakra, não sei das contas, né? E que dá esse chakra, dá 7 voltas, 8 voltas, 3 voltas. Enfim, foi o que você falou. A pessoa põe a imaginação para fazer toda uma contextualização que não tem, né? Como é que você diz aí? É secundário, terciário, sei lá. E não tem. Agora, por isso que ele traz, Kardec fala, esta parte da doutrina é inatacável, a parte moral, né? Essa não tem como você contestar, né? Agora, se você vai escrever livros e mais livros, dizendo, não, o espírito não está ligado pela ponta da unha, não sei das quantas, quando está encarnando, não sabemos. No corpo, isso aí não sabemos, né? Isso aí não temos como aquilatar em termos de ciência, né? Então, Kardec não se meteu nessa área, né? Ficar fazendo digressões sobre isso. Ok, Kardec faz outra pergunta aqui ao espírito de verdade. Olha lá. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Olha aí. Pronto, já, né?
É a pergunta que se fala aí. Não, nosso lar está acabando com o espiritismo. Será? Vamos ver. Qual é a resposta? Desejar e saber obter sem trabalho, sabei que não há campo onde não cresça ervas más, cuja a extirpação cabe ao lavrador. As doutrinas errôneas são consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Preciso, portanto, de um aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as doutrinas, as falsas doutrinas, têm a utilidade de vos exercitarem em fazer distinção entre o erro e a verdade. Então, essas coisas erradas, que a gente às vezes quer se descabelar, elas têm um objetivo: fazer com que a gente aprenda. Não, por que Deus só não dá o bem, só nos dá o certo? Se ele só nos dá o certo, como é que eu sei distinguir o que não é certo? Se o progresso é fruto do nosso trabalho. Aí o Kardec insiste. Os que adotam o erro não retardam seu adiantamento? Olha o espírito de verdade. Toma. Se adotam o erro, é porque não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Vê se o espírito de verdade está descabelado. Oh, meu Deus, os nossos confrades... Esses romances é assim, né? Os nossos confrades que ainda ficam não sei o quê. Isso aí é tudo discurso de autoridade. Não, o erro está aí para a gente aprender. Que nos cabe? O lavrador. Olha, isso aqui, segunda doutrina, é isso. Segunda doutrina não é isso. A nossa parte acaba aí. E o outro? O outro é um outro universo que não temos poder sobre ele. A coisa tinha feito um comentário aqui. Ó. Não, primeiro Francisco. Vai lá, Vicente. Francisco Santos, na minha opinião, o filme Nosso Lar 2 não passa de ficção científica. Somente isso. Realmente eu não vi ainda o enredo do filme, embora já esteja sendo divulgado aí, né? Mas é isso, é a arte, né? Eu considero a arte, né? Seja a boa ou ruim, mas é arte, né? Então fica a critério de cada um dar a sua opinião a respeito, viu, Francisco? Mas realmente pode ser uma ficção científica, pode ser um romance, apenas um romance comum, água com açúcar. Tem que assistir realmente e cada um tirar dar a sua nota, né, a respeito. Tá? Muito bom. Mas pode ser ficção, depende, eu não sei qual é o viés que o autor, os autores deram ao enredo, tá? Se foi para ficção, se foi para um romance histórico, tá? Se foi uma tentativa realmente de divulgar algo moral, de repente a gente pode até se surpreender, né? Tá? Ele pode começar com uma história lá e ter um viés aí, ter uma que no final surpreenda a todos nós, como eu já tive a surpresa de ir num concerto de música clássica, de uma ópera, e no final, fui porque eu ganhei o convite, e no final, quando eu olhei lá no Teatro Municipal, a maioria das pessoas estavam chorando lá de emoção. Então, realmente, chorando mesmo. Então, foi uma coisa assim que me surpreendeu, né? O final da mensagem que a ópera apresenta, né? Então, pode ser isso também, pode ser que, né, tenhamos uma surpresa, e eu espero que seja até uma bela surpresa, né? Que pode até calar aí esses que estão partindo de pau em cima. Pode ser que o final seja completamente diferente do que a própria obra, o livro diz, né? Pode ser, a gente não sabe. Só assistindo mesmo, eu não assisti, não posso comentar absolutamente nada, né? Se é realmente ficção, a ficção normalmente não tem assim muito, né, um desfecho no campo da moral. Um romance histórico pode ser que ele tente trazer uma conotação mais para a moral, para explicar, né, o final. Então vamos ver, só vendo. Muito bem.
Aqui a Luísa fala assim, tá, mas um erro é sempre um erro. Não devíamos alertar os leigos sobre isso? Não faço campanha contra, mas não aceito. Então, é aquela questão que lá o Espírito de Verdade fala, né? É um erro. Eles vão se enganar, se é um erro mesmo, e depois vão ter que se desenganar. Acabou a história. Né? Agora, a nossa parte, né, que aí você fala aqui, né, não faço campanha contra, mas não aceito. Então, é exatamente isso. Olha. Segundo a doutrina, pá. Eu posso fazer um react sobre qualquer coisa? Posso, não tem problema, mas eu vou fazer análise das ideias e não das pessoas. Então, agora achar que o livro vai trazer trevas para o mundo, não sei o quê, é a mesma coisa que eles falam muitas vezes da gente. Quando a gente contesta um médium famoso, não, é a treva, né? Isso aí a Idade Média fez e tantos outros fizeram aí. Então, essa é uma questão importante, né? Jorge, Oi? até isso que a Luísa colocou aí, né? Porque esse filme passa uma ideia completamente errada do espiritismo para os que conhecem pouco da doutrina, né? Eu queria reproduzir aqui, eu posso rapidamente ler a questão 838 do Livro dos Espíritos? Sim. Tá? Então, a questão 838 diz assim, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E a resposta, é o que o Jorge está batendo na tecla aí também na fala dele. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Né? Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Tá? Questão 838 do Livro dos Espíritos, né? E eu citei aí também, eu tenho falado aqui da questão 841, tá? Só para contextualizar, mostrar, né? Essa questão, ela é o seguinte: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Né? Aí, então, a resposta, tá, que está, é claro, consoante com a resposta, aí, com as orientações do próprio Espírito de Verdade que o Jorge acabou de postar, fala, certamente que podeis e até deveis. Viu, Luísa? Você que acabou de postar aí, né? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Isso é o Espírito que deu essa resposta. Show de bola. Como diria o nome dele? Como diria o Kung Fu Panda, show de bolice. Show de bolice de Kardec. Então é isso. Olha só, acho que vamos precisar de um parte 2, hein? Porque tem ainda finalzinho aqui que é exatamente o que você acabou de ler. Ó. Ele diz lá, pois um dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar, desaprovar abertamente em seu nome os abusos de todos os gênios que poderiam comprometê-la, a fim de não assumir-lhes a responsabilidade. Compactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplice deles e favorecer a arma aos nossos adversários. Eu tenho conhecido que ele já foi espírita, já foi até presidente de centro espírita, mas aí ele se abstraiu. E aí, todos os dias, cada dia ele manda uma ou duas ou três postagens de maluquice que se publica em nome do espiritismo. Se eu fosse sair, né,
para querer caçar todos os equívocos que cometem em nome do Espiritismo, eu ia passar o resto da minha vida querendo combater. Eu não sou o Irineu de Leão, que fica, né, contra as heresias. Não, a doutrina espírita não tem isso aí, não, cara. Vamos o que a gente pode fazer? Faz um artigo. Tem revista espírita, faz um artigo, publica um livro, publica um vídeo, acabou. Se a pessoa quiser ouvir aquilo, ela vai ouvir. E se ela não quiser, ela vai seguir o caminho dela. Ela tem o seu anjo guardião, ela, né, como a Teofano falou, mas tem gente que é analfabeto, tem gente que é analfabeto. E Deus sabe disso. Deus sabe, né? Deus sabe que aquele cara era analfabeto, que ele ia encarnar naquela condição, naquela época, e que seriam enganados por pessoas. Deus não sabe? Sabe. Mas Deus sabe que na próxima encarnação, ou numa anterior, ele também teve muitas oportunidades de se esclarecer. Se não se esclareceu quanto à boa moral, né? O que o Espírito de Verdade fala? O Espírito de Verdade falou? Que pratique o bem. Se a gente não pegar isso, que pratique o bem. Tem a velhinha, olha, tem uma velhinha aqui na minha esquina, que ela benze as criancinhas com galho de arruda. O galho de arruda cura umas pessoas, não. Não, mas precisamos esclarecer. Não, você não precisa, não. Ela está fazendo bem, cara. Larga a mão de ser chato. Vamos praticar o nosso turno. Você quer fazer o certo? Quer fazer melhor? Então abençoa as criancinhas segundo a verdadeira moral que você acha que é essa. Vai lá e abençoa. Agora, o que a outra está abençoando não te interessa, cara. Essa é uma questão importante. Então, é um dever nosso, sim, claro. Se eu sei que tem um conceito errado, o que cabe a mim, pela minha consciência, mostrar o conceito certo, né? Por isso que nós estamos ali, segundo a minha consciência. Se eu acho que estou num caminho, eu acho, você também, claro, se eu achasse que estava no caminho errado, eu tinha mudado. Tem lá, Livro dos Espíritos, pergunta, que eu boto uma vez por dia. Por quê? Esse é o meu trabalho, de mostrar o que eu acho que é a verdadeira moral. Mas a maioria dos espíritos não acha isso, então eles não vão lá. Ponto. Mas se eles quiserem, eles vão. É a lei de liberdade. É a lei de liberdade, certo, você? É isso mesmo, Jorge. Muito bem chamada aí esse final, né? Que é uma chamada do Kardec dizendo que, olha, é um dever, né? Porque tem o dever, o dever ele tem o dever e o poder, né? Você pode, né? Não, ele está dizendo que é um dever. Quando é dever, o negócio é inexorável, não tem outra opção, né? É um dever, tem que o dever para todos os espíritos, né? Porque o poder você pode fazer ou não fazer, né? Mas o dever você tem algo obrigatório, tá? O dever é obrigatório, o poder você pode, sim, eu posso, mas não quero, né? Mas o dever não, o dever não tem essa opção. O dever é obrigatório, você tem que seguir por essa linha, por esse caminho, porque você não tem outra opção, né? De um lado é abismo, do outro lado é abismo, então tem que seguir essa linha. Você deve passar por aqui para chegar do outro lado. É isso que está falando, né? Agora, às vezes, você está numa estrada larga, que abre várias opções, então você pode ir para a direita, pode ir para o centro, pode ir para a esquerda, pode ficar parado. É uma coisa, por isso que é o poder e o dever, né? Então, é o que ele está falando aqui, ó. Pois um dever para todos os espíritas. É interessante que ele teve que acrescentar os sinceros e devotados, né, Jorge? Esse detalhe é um problema. De Kardec. Esse condicional é que é o problema. Para todos os espíritas. Ele podia botar assim, pois um dever para todos os espíritas repudiar, não. Para todos os espíritas sinceros e devotados, porque ele sabia que, né, tem os exaltados, né, tem esses assim que às vezes escorrega na banana, né, na casca da banana. Então, os espíritas sinceros e devotados repudiar e desaprovar abertamente em seu nome. Olha só. Mas não é na boca miúda, não, Vicente? Vicente? Não é para reprovar na boca miúda, não? Não. Aí que agora, e agora? E agora, Jorge? E agora? Não, mas peraí, mas olha só, Vicente, se eu reprovo abertamente, eu vou ser chamado de polêmico.
polêmico, falta de caridade, né? É. Pô, não está sendo caridoso, né? Pô, como é que você faz isso aí? Mas olha que ele está... porque, Jorge, é aquilo, né? A doutrina espírita não tem um sacerdote, não tem um papa, né? E as pessoas, infelizmente, acham que não é fulano que fala em nome da doutrina, é Beltrano. Isso aqui ele não fala que é... Ele fala os espíritas sinceros e devotados. Não está nominando ninguém, não está nominando nenhuma instituição, né? Olha só, isso a gente tem que prestar muita atenção nisso. Os espíritas sinceros e devotados repudiar e desaprovar abertamente, em seu nome, os abusos de todos, não é de alguns não, de todos os gêneros que poderiam comprometê-la, a fim de não assumir-lhes a responsabilidade. Pactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplice deles e fornecer armas aos nossos inimigos, adversários. Olha, Jorge, esse encerramento aí é digno de botar, como eu falo assim, né, colar aqui na frente da tela do meu computador para ver diariamente isso aqui, ó. Sim. Muitas pessoas, Vicente, vêm para mim, né, no privado, falam, não, você está certo, tá bom. Não é na boca miúda, não, doutor, é abertamente, é se expor, é dar a cara a tapa. Agora, dar a cara a tapa sem o primeiro lá, o fundamental, a questão primária. Se eu esqueço a questão primária, tudo está perdido. Então, qual é a questão primária? Com brandura, com respeito, né? Com persuasão a respeito, né? Como diz o Cristo, babá. Essa que, se eu perco isso, tudo está perdido. Agora, eu tenho que sim. Então, a moral que esses espíritos aí ensinam é a má moral segundo a doutrina espírita. É o quê? Não discuta, não faça isso, não seja polêmico. Por quê? Quem faz isso quer dominar. Os espíritos falam, nós suscitamos o debate, nós inspiramos o cara lá a falar aquela palavra que é dar o debate. Eles fazem isso. Agora, os maus não, os maus têm medo. Então, eles não querem debate, eles não querem análise, eles não querem crítica. Esse é um problema, porque eles são maus, né? Boa noite, Maurício. A questão é a seguinte, Maurício, olha só, nosso horário já deu, mas fica gravado, então você pode clicar lá no início, e nós hoje aqui nós falamos bastante de Nosso Lar. Se você gosta do filme, né, ou não gosta, seria interessante você assistir desde o início. Mas semana que vem nós vamos fazer a parte final 2, porque a parte final 1 já foi. Certo, Vicente? Você quer dar suas considerações finais? Dá um abraço para todos aí. Vamos continuar com o estudo, né, da doutrina espírita aí, da metodologia feita pelo nosso insigne mestre Allan Kardec. É isso. Então, boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Próxima semana estaremos de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.